Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do AmaCast. Aqui vocês irão acompanhar conversas inspiradoras, histórias de vida e também iniciativas que fazem a diferença na comunidade. E hoje, diretamente de José Bonifácio, recebemos Jéssica Fernanda, presidente da Ama Azul. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite, obrigado pela participação, Ana. Eu que agradeço. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da associação e como ela funciona também, né? O que a motivou pessoalmente a fundar ou assumir a presidência da Ama Azul? Ana, o que me motivou a fundar a Ama Azul foi ser uma mãe atípica que recebeu o diagnóstico do meu filho. Na realidade, eu não recebi o diagnóstico, eu fiz uma descoberta pelas redes sociais que eu tinha um filho que tinha alguma diferença. E aí eu tive conhecimento do que é o autismo através da rede social. E aí começou a minha luta em José Bonifácio para conhecer outras mães, ter mais conhecimento sobre o que é autismo. Então, o que me motivou foi uma dor de uma mãe que iniciou um trabalho dentro de José Bonifácio, que me fez criar o grupo Ama Azul, que atualmente é a Associação de Mães e Amigos de Autistas. E já faz quanto tempo que essa trajetória começou? Então, isso deu início em 2021, quando eu tive esse primeiro diagnóstico, esse conhecimento do autismo, que nós iniciamos como um grupo de mães atípicas na cidade. Então, o início foi em 2021, de toda a história. Já tem toda uma trajetória, toda uma história marcante, né? Tem. E falando em momento marcante, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória à frente da associação? É uma pergunta que teria várias respostas, teríamos vários motivos para poder estar falando sobre marcar. Mas o que mais marcou para mim foi a primeira festa que aconteceu em outubro de 2021, que foi o primeiro evento realizado dentro do município de José Bonifácio, que foi em comemoração ao Dia das Crianças. E nós, mães atípicas que estavam no grupo de mães, que ainda era um grupo bem menor, a gente decidiu trocar uma ideia do que a gente poderia fazer para poder ter algo sobre autista, porque a gente nunca tinha visto nada, nunca participou de nada. Aí teve uma mãe, né, que é a vice-presidente atual, que deu a ideia da gente fazer uma festa para as crianças e autistas, porque, né, sempre tinha festas no município, mas pro público autista tinha mais dificuldade porque eles não conseguiam ficar nas festas, participar das festas. Então, assim, todas as mães em comum acordo viu aquela necessidade de estar fazendo algo. Aí, através dessa ideia, eu fiz contato com um local parceiro lá e a gente conseguiu doação do espaço e acabou fazendo a primeira festa, que foi um sucesso na cidade, onde a gente teve, na época, a presença do prefeito, secretários. Então, assim, foi um momento marcante, tanto para as mães quanto para o município. Então, eu acho que a primeira festa é o mais importante de todos. Teve vários depois, né, na sequência, mas o primeiro dia das crianças, atípicas em Bonifácio, foi o que mais marcou. Tanto como mãe, quanto como grupo, associação hoje, né? É porque, como a gente estava comentando, cada criança, cada pessoa tem a sua forma de adaptação, né? E por ter um ambiente já adaptado a esse tipo de adaptação, fica bem mais confortável para todos, né? Exatamente, porque aí a gente pensou em como a gente iria fazer essa festa, como iria adaptar essa festa para que fosse um momento que eles estariam mais à vontade. Então, por ser mães que estavam à frente, organizando, a gente teve um olhar mais com empatia, questão de som, né? A regulagem do som foi adaptada para que quem tivesse a sensibilidade não sofresse, a parte de brinquedo, a alimentação. Então, assim, foi tudo pensado, voltado para as crianças especiais que estariam ali. E os familiares também que acompanharam essa festa. E como você enxerga a importância das mães na luta pelos direitos das crianças com autismo? Então, eu como mãe atípica vejo que, assim, as mães são a base. Porque ninguém melhor do que as mães que vivem 24 horas, que convivem com o autismo, vai ter um olhar tão
como alguém que não é uma mãe. Então, assim, na busca de direito, né? Na busca de conhecimento, em todos os setores, a gente tem um olhar diferente. A gente não pode comparar uma pessoa que não é uma mãe atípica com uma pessoa que A atenção é redobrada, porque tem os interesses em comum, né? A gente luta para o melhor deles. Então, eu acredito que as mães são a base, o início de tudo. E quais conquistas você considera mais significativas até agora para a associação? Na parte de conquista, eu acredito que a inauguração da nossa sede, o espaço físico, que foi dia 30 de abril agora de 2025, que foi a conquista de ter um espaço que tivesse um ponto ali dentro do município, que as pessoas possam conhecer, possam estar indo lá, ver o nosso trabalho de perto. Então, assim, a inauguração foi... Dá até mais voz ao projeto, Isso, exatamente, né? porque aí você tem um endereço, você tem aonde atender ali pessoas que querem ajudar, mais mães que passa lá e vê. Então, assim, é um marco para a história nossa da causa autista em Bonifácio. Foi a inauguração recente nossa agora. E os profissionais que atuam lá, quantos vocês possuem lá no momento e qual especialidade? É uma pergunta muito importante, porque por a gente ter feito essa inauguração recente, a gente ainda está naquele processo de documentação da parte terapêutica. Então, a gente tem atualmente uma psicóloga voluntária que faz um trabalho já muito bacana com as mães, que é um projeto que chama Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto que é executado semanalmente. Toda segunda-feira à noite a gente faz essa reunião com essas mães. E, assim, deu abertura para a gente ter mais profissionais. Então, esse mês a gente realizou um evento na cidade para fazer uma arrecadação, para a gente montar uma sala terapêutica lá. Por quê? Não é só ter um espaço físico, não é só inaugurar. A gente tem que ter toda uma adequação, né? Uma adaptação do espaço para estar recebendo essas crianças. Né, cada vez mais. Isso, então, porque nós não temos só as crianças, nós temos as mães e as crianças. Então, a gente tem um espaço de acolhimento. Então, a gente já está com alguns profissionais na área pedagógica já para entrar como voluntário, né? Para iniciar agora em setembro, a gente vai iniciar a parte de tratamento terapêutico voltado à pedagogia e temos muitos projetos futuros para a parte multidisciplinar também, provavelmente próximo ano. Ai, que maravilha. Eu acho, assim, muito importante ter todo um acolhimento para quem precisa ser cuidado, mas também para quem cuida, né? Exatamente. Porque querendo ou não também, as mães precisam ser ouvidas, né? Que nem Isso. sempre a rotina é fácil, às vezes fica sobrecarregado, né? Isso, é por isso que é tão importante ter, como na outra pergunta você perguntou sobre a importância das mães, por elas serem a base tem que estar estruturada. Então, não tem como a gente fazer um trabalho de excelência com as crianças se as mães não estão em condições de lidar com a situação. Sim. E a associação já tem sofrido ou sofreu, né, algum tipo de preconceito ou barreira social para organizar e promover essas causas? Infelizmente, ainda existe, sim, né? Existe o preconceito. Isso é inevitável, mas por isso que tem que ter as associações, para que a gente consiga fazer o quê? Às vezes não é nem preconceito, às vezes é a falta de conhecimento. De desinformação isso, também, a desinformação. Então, muitas pessoas não sabem o que é o autismo, não sabem o que significa a palavra mãe atípica. Então, às vezes, ela tem aquele olhar porque ela não sabe o que ela está falando. Então, assim, levar o conhecimento, a divulgação, eu acho que isso acaba... Tirando até, eu não digo nenhum preconceito, eu acredito mais na falta de informação. Sim. Eu acredito que seja mais essa a resposta. E como a Amazu tem dialogado com o poder público para garantir mais políticas inclusivas? Graças, né, a Deus, a gente tem uma boa aceitação com o poder público, a gente tem uma parceria muito legal com o prefeito, os secretários da saúde, da educação, e a gente está naquele processo, conforme eu falei, a gente teve a inauguração recente em abril, então a gente está no processo de cadastramento com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A gente está se adequando a todas as regras para que a gente possa conseguir trazer aprovação de projetos. Então, assim, a gente tem uma boa recepção da parte do poder público. Que bom. E de que forma vocês identificam as principais necessidades das famílias atendidas?
Acredito que a melhor forma de identificar desde o início foi a criação do grupo de mães do WhatsApp. Porque esse grupo, às vezes, ele estreita o contato, que às vezes não é todas as mães que têm que pode estar indo até lá. Então, o contato na rede social, Instagram, Facebook e o grupo do WhatsApp, ele consegue dar mais essa proximidade nossa entre nós mães atípicas ali da associação. Hoje os meios de comunicação é uma Isso, ponte muito grande, né? Para exatamente. tanto as pessoas do local, também para as que vêm em volta também, né? Exatamente. A associação também promove oficinas, projetos para desenvolver, né? Qual o papel dessas oficinas no fortalecimento do vínculo familiar? Então, a ideia das oficinas, eu sou confeiteira formada há 13 anos e vendo essa necessidade, a gente criou o projeto que é o Doce Acolhimento Kids, que a gente tem tanto com as mães quanto com as crianças. E aí a gente já fazia esse trabalho de oficina antes, na minha residência mesmo, antes de ter o espaço físico. Como oficina de Páscoa, que eles mesmos decoravam os ovos deles. E, então, assim, além de estar trabalhando o aprendizado, coordenação com as crianças, tem a questão da socialização, que aí eles têm a oportunidade de se socializar entre eles, as mães acabam criando um vínculo. Então, assim, a oficina ela não abrange só a parte terapêutica, ela abrange mais o social também. Então, é uma união. Então, a oficina é de extrema importância, né? Que Entre as passa mães e as habilidades crianças. também, né? Exatamente. Desenvolve essas habilidades. E depois as pessoas vão estar vendo a logo, né? Você poderia explicar, porque foi uma dúvida minha quando a gente se conheceu. Eu acho que o pessoal que acompanha também vai querer saber, né? O significado da logo. Sim. Quando, em 2021, aliás, 2022, que foi quando eu iniciei o grupo de mães, né? Foi em julho de 2022. E aí eu quis um nome que abrangisse, que encaixasse a palavra mãe e a palavra autismo. E aí o símbolo da AMA, né, é o A maior, o M mais baixo e o outro A maior e uma ponte interligando. Então, o que seria isso? Seria os amigos, os autistas, né? E no meio a mãe. Então, assim, seria o pilar. Então, assim, como se fosse um abraço. Então, seria uma associação, um grupo de pessoas que às vezes não é só mãe, às vezes teria uma avó, um tio, um irmão, que estaria apoiando as mães. Por isso que tem todo um significado, o logo da instituição. Ele fica mais acolhedor ainda. E o azul que a gente colocou é o símbolo mundial do autismo, que predomina o azul por ser um índice maior de meninos do que meninas autistas. Então, o azul esse é o motivo de ser a cor azul que simboliza. Por isso que é a associação Ama Azul. Mais uma curiosidade aí pra gente aprender. E o que mais te emociona quando vê os resultados do trabalho da associação no dia a dia? Assim, principalmente como mãe, né, por ter 2 filhos autistas, você vê o sorriso, o desenvolvimento deles. Não tem nada que pague a alegria de uma mãe, que é um sorriso de um filho, né? Acho que não tem nem como, não precisa nem explicar sobre isso. Então, assim, os resultados, a felicidade de cada criança, o olhar de cada criança em cada festa, em cada evento, a alegria que eles sentem é o maior pagamento de tudo que a gente faz no nosso trabalho. E quando você iniciou tudo, né, qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou? Que hoje em dia, você olhando lá atrás, você pode até se sentir orgulhosa por ter conseguido passar. Eu acho que a maior dificuldade é o medo. O medo que a gente tem o sentimento de se sentir perdida, de se sentir sozinha e de você sentir, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. E aí você olha uma trajetória de 3 anos, no meu caso, como mãe, presidente, fundadora da instituição, e ver que se há 3 anos atrás era diferente, então daqui 3 anos, 30 anos, vai ser muito melhor. Então, acho que o medo foi a minha maior barreira no início, que hoje se tornou força e coragem. E você disse que você mesma foi descobrindo, né, o autismo nos seus filhos. Como que foi essa fase para você? Como que você vivenciou essa fase na sua vida e também na deles, né? Assim, a história do autismo da maioria das mães atípicas é um pouco diferente da minha.
Porque a maioria das mães, elas vão num pediatra, eles identificam a escola, vê alguma características, encaminha para o neuro e aí tem um diagnóstico. E aí a mãe tem aquele luto de descobrir que o filho tem o autismo. E no meu caso, não. No meu caso, eu tive a percepção que ele era diferente, porque eu já tinha 2 filhos. E aí eu tive que provar que ele era autista. Então, eu tive um diagnóstico dele ali. Então, o meu luto foi diferente. Né? Não foi um luto natural das mães. Então, eu tive que provar que o Bernardo, que é o meu menino, é nível 3 suporte, ele era autista. E por isso que é uma história totalmente diferente. E depois, há 1 ano, agora que eu tive o diagnóstico do meu mais velho, que aí eu já tive o luto. Diferente da história do começo. E para esse luto, né, esse choque do início da descoberta, como que você aconselharia as mães que acabam de descobrir para, enfim, enfrentar? Mas não só enfrentar, mas também se adaptar, acolher. Assim, o que eu diria para essas mães que têm um diagnóstico é que não é o fim do mundo. Que a gente tem que ver que nossos filhos eles não têm doença, autismo não é doença. Autismo é uma condição. Você nasce, cresce e morre com autismo. Não existe cura para o autismo. Então, não é o fim do mundo. O fim do mundo é a gente ter um filho que tem uma doença aí que não tem cura, né? Então, acho que é uma fase para a gente se conhecer e ver que a gente tem a capacidade, que se a gente tem um filho que precisa da gente é capaz de fazer ele ter uma melhor qualidade de vida. E como você vê a importância de uma mãe apoiando a outra, assim, que cada uma tem uma vivência diferente, uma rotina diferente, qual a importância delas se apoiarem, mesmo com essa diferença de vida, assim? A troca de experiência, ela fortalece, que às vezes o que para uma é difícil, para outra não foi tão difícil. Igual eu falei, eu tive uma forma de diagnóstico, outra mãe teve outra. E nessa troca de experiência, elas veem que elas não estão sozinhas, que existe mais Bernardo, mais João, mais Pedro, e mais Jéssica, mais Fernanda. Então, assim, existe é uma comunidade. Então, eu acredito que seja isso. Essa união das mães que dá força para a gente poder continuar na luta. E sobre a família, a introdução desse acolhimento na família, você acha que tem que começar pela mãe ou você acha que tem que ser um todo? Tem que ser um todo, porque o maior preconceito que a gente tem é dentro da família. Né? A maioria infelizmente, a maioria dos pais tem um receio, né? Uma dificuldade maior de aceitar os avós, às vezes parentes. Então, assim, não adianta só a mãe, né? A mãe lutar sozinha, ela acaba que não aguenta o peso, a exaustão. Então, na questão que fala sobre preconceito, inclusão, tem que começar dentro de casa. Sim. E os primeiros sinais, quais seriam eles? De observações, né? Quando eles são pequenininhos, o que chama muito a atenção na questão do autismo é questões como a parte do sensorial da criança, a falta do contato visual, que é um dos marcos do autismo, a falta de fala quando é um nível 3 de suporte. Já o nível 1 é um pouco mais tardio o diagnóstico, porque as características elas aparecem mais na fase escolar. Então, às vezes, as profissionais, escola, têm um pouquinho mais de dificuldade de identificar um autismo nível 1, diferente do nível 2 e 3, que vem acompanhado na falta de fala, na irritabilidade, um choro constante, uma criança que ela visivelmente aparenta que tem algo de errado ali, desde o início. E por isso que é importante, quando mães percebem que o filho tem alguma coisa diferente, procurar um profissional, procurar ajuda, seja de rede social. Nunca deixar gravar, né? Isso, sempre, seja o que for, mesmo que não seja um autismo ali, mas às vezes você pega um diagnóstico de um TDAH ou de um problema de fala mesmo, que às vezes a criança tem um problema de fala, mas não é um autismo. Mas a investigação, quanto mais precoce, mais dá resultado lá na frente. É muito importante. E na questão da faixa etária adulta? Porque muitos adultos também descobrem depois já que passou ali a fase da adolescência.
São as mesmas observações? O autismo, quando é um nível mais severo, que seria o nível que hoje é considerado o nível 3, ele já tem uma identificação na infância. O autismo em adultos, ele já é mais provavelmente um nível 1 de suporte, porque aí as pessoas elas crescem e se adaptam ao dia a dia, e aí elas acabam não tendo essas características, e aí são muito confundidas com depressão, com síndrome do pânico, bipolaridade, e aí é onde entram os psiquiatras, os psicólogos, que ajudam a chegar a um possível diagnóstico de autismo na fase adulta tardio. Por isso que é importante quebrar o tabu de procurar ajuda profissional, Exatamente. né? Que muitas pessoas às vezes negam por não assumir que tem algo diferente em si, né? Isso. E que mensagem você deixaria para outras mães que estão iniciando a jornada de descoberta, de adaptação, e até mesmo para as pessoas também que vivenciam com elas, mas não têm um caso dentro da própria família? Que mensagem você passaria um todo para o público que nos assiste? Assim, o que eu diria para todos é que não desistam, né? As mães não tenham medo, e as pessoas que queiram saber mais sobre o autismo, não tenham vergonha de perguntar, né? De pesquisar, procurar saber mais sobre isso, sobre a importância do que é o autismo na sociedade. Então, o que eu deixo de mensagem é que não tenham medo e não desistam. Muito obrigada, Jéssica. Quero agradecer por essa entrevista, por esse primeiro episódio e também por tirar tantas dúvidas, trazer informações para a gente realmente quebrar todo esse tabu que às vezes ainda existe, e também trazer, né, algumas respostas para as pessoas que têm dúvida ali atrás. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a associação, sobre ser mãe e sobre as nossas crianças. E para finalizar, né, qual que é a sua sensação de estar trazendo o Ama Azul para um podcast, tirar essas dúvidas das pessoas? Acredito que seja uma resposta de um futuro podcast lá na frente. Um marco foi que vai ser estar presente aqui hoje, falando mais sobre a associação, sobre o autismo, a causa, a divulgação, porque o intuito nosso da Ama Azul, quando foi criado, foi isso, levar conhecimento e falar mais sobre a causa. Então, é um momento muito marcante e só tenho a agradecer por estar aqui presente hoje. Nós que agradecemos, e vai ser alcançado bastante gente, esperamos. E para você que nos acompanhou até aqui, fique de olho nos próximos episódios para também escutar outras histórias inspiradoras, mais relatos e também tirar as suas dúvidas. Até a próxima!